Aleluia. Que presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Você tem liberdade para glorificar aqui ao Senhor. Você tem liberdade para glorificar a Ele. Aleluia. Arabaçu, larabadacha, laramadasai. Urebicabiaçu, na larabassai. Aleluia. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Já estava com muita saudade dos irmãos e principalmente desse ambiente de você estar na casa do Pai, de sentir essa paz, essa presença que excede a todo entendimento, que só aqui nós encontramos. Louva a Deus mais uma vez por Ele nos permitir esse ano de nós estarmos mais um dia aqui na sua presença, com saúde, com liberdade de espírito, e poder exercer aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E eu desejo para vocês que esse ano de 2026 ele seja um ano abençoado pelo Senhor. Aleluia. A gente não pode demorar muito. Hoje ainda nós temos a nossa Santa Ceia. Eu quero ler uma palavra do Senhor com você, que se encontra no livro de Josué, para nós fazermos a introdução e você se sentar, aqueles que podem estar sentados, e peço a compreensão daqueles que quem sabe não tem lugar e fica de pé. Josué capítulo número 4, para dar a introdução a esse primeiro dia da nossa campanha, assim como a pastora já relatou para vocês, mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, dentro da palavra do Senhor, o que isso significa. Todos encontraram? Amém? Josué capítulo 4, verso 1, diz assim: Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. Quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significa essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão separaram diante da arca do concerto, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre como memorial diante dos filhos de Israel. Pode se sentar, queridos. Num dos cultos de dezembro, queria que você prestasse bem atenção aqui, porque é muito importante para que você entenda e para que o Senhor revele ao seu coração. E eu não tenho dúvida que essa campanha o Senhor revelará o seu propósito para o seu coração. Dos últimos cultos do mês de dezembro, num dos cultos pela manhã, diga-se de passagem, os cultos pela manhã têm sido cultos tremendos, eu amo vir nos cultos pela manhã. Eu estava sentado bem ali onde está o pastor Américo, e a pastora Camila estava trazendo a palavra naquele domingo de manhã,
E dentro daquele culto tremendo, enquanto ela ministrava a palavra, o Senhor disse ao meu coração: você irá fazer uma campanha de 12 dias, ao começo dos cultos do ano de 2026, porque eu preciso, e ele me disse essa frase: eu preciso romper ciclos e derrubar muralhas, porque existem muitas pessoas que entram anos, traz anos, e fazem seus propósitos, mas não conseguem vencê-los, fazem suas metas, mas não conseguem cumpri-las. E eu sentado ali, eu comecei a não discutir com o Senhor, porque quem somos nós para discutir com o Senhor? Mas eu tentava convencê-lo, e dizia: Senhor, eu não vou fazer essa campanha, porque eles vão falar, é mais uma campanha, vai ser mais uma campanha, será mais uma daquelas campanhas de cada dia, de um dia de campanha para um mês do ano. E eu comecei a relutar com o Senhor, e aquilo falava muito ao meu coração. E naquele mesmo dia eu iria viajar para Assunção. A pastora disse que foi na minha volta, mas na verdade foi na minha ida e na minha volta, a minha peleja com o Senhor. Eu estava igual Moisés, querendo convencer a não ir mais com o povo e ficar com o povo. E naquela minha ida, o Senhor, relutando com o Senhor, chegou num determinado momento da viagem, porque eu sempre, quando eu vou para Assunção, eu gosto muito de ir sozinho por causa disso, irmãos. Eu amo ir, como fiz agora ainda essa semana. A gente chegou dos Estados Unidos e ainda na quarta-feira eu fui para Assunção à tarde, e ainda eu falava com o Senhor, e o Senhor me deu inclusive um tema tremendo, irmãos, para os homens, já conversando com o Senhor para os temas que nós iremos trabalhar com os homens para esse ano 2026. E numa daquelas lutas, falando com o Senhor já chegando em Assunção, o Senhor falava: olha primeiro, antes de você me questionar, olha o que significa o número 12 na Bíblia, porque eu não estou falando de um dia por mês, eu estou falando do que significa o número 12, e desses 12 cultos que vocês irão fazer. E quando eu comecei a pesquisar ali sobre o significado do número 12, a primeira passagem que eu queria trazer para vocês era essa, a qual nós lemos, porque fala de 12 pedras, que quando o povo de Israel cruzou o Jordão, eles estabeleceram na sua entrada na terra prometida. E logo no final eu vou trazer, porque essa será a primeira palavra que nós vamos receber, e eu tenho certeza que assim como o Senhor falou comigo, Ele irá falar com você, porque existem princípios para serem quebrados, para que você possa realmente receber, para que você possa realmente obter de Deus, para que você possa realmente viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não estou falando isso de forma demagógica, eu estou falando de uma verdade, que cada um de nós, ele pode exercer realmente quem ele é, cumprir o seu propósito, entender o seu papel, viver uma plenitude na presença do Senhor, tanto de maneira espiritual, mas também de maneira física, também de receber as bênçãos, de ser alegre e feliz, de ter conquistas, porque todos nós temos esse direito, e ele é bíblico. E o primeiro deles foi esse. E o segundo que o Senhor me dizia, e olha para a palavra, veja. E eu cheguei a anotar aqui, inclusive, irmãos, olha só o que a palavra diz. Não existe autoridade no mundo espiritual. E o Senhor começou a ministrar no meu coração aquela passagem em que Pedro estava com o Senhor lá no Monte das Oliveiras, enquanto ele estava sendo entregue para os romanos. E Pedro chega, tira aquela espada e corta a orelha daquele soldado romano. E o Senhor diz: para com isso, porque não é pela tua força, guarda essa espada. Não teria eu autoridade, diz a palavra, de pedir ao meu Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos. Aleluia! 12 legiões de anjos a pelejar a meu favor. Número 12 é um número de autoridade espiritual. Existe uma organização espiritual que só existe uma palavra dada do Senhor, e legiões de exército de anjos saem do céu a lutar a teu favor.
Então, se você não conquista, não é porque Deus não quer. Se as coisas não acontecem, ou se o diabo tem roubado a tua alegria, ou se situações da sua vida espiritualmente você sabe que não tem se desenvolvido, não é porque o Senhor não te ama, é porque existe uma batalha espiritual travada, em que alguma coisa está acontecendo, que você não tem conseguido desenvolver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não é culpa do céu, não é culpa sua, mas são culpa dos principados e potestades, assim como diz Paulo, que exercem e regem o mundo espiritual. E assim como diz a sua palavra, esse mundo já é do maligno, e nós lutamos contra esse mundo. E a segunda palavra que o Senhor me mostrava, Ele me dizia: olha a passagem da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos, aquela mulher não conseguia viver. Há 12 anos, ela teve que romper barreiras, derrubar muralhas, para conseguir somente chegar na presença do Senhor e tocar um pouquinho do seu manto. 12 anos. O número 12 aqui nessa palavra eu anotei, é o rompimento de um ciclo de sofrimento. Aquela mulher, quando ela toca e quando ela é curada, ela começa um novo ciclo de rejeição na sua vida, de paralisação, de enfermidade, de doença, e que após 12 anos ela consegue exercer aquilo que Deus tinha para a vida dela, quando ela conheceu de perto ao Senhor. Na mesma passagem, enquanto aquela mulher tocava o manto de Jesus, estava Jairo, um dos príncipes da sinagoga, em que a sua filha estava na sua casa, quase morrendo. Qual era a idade da menina? 12 anos. Mais uma vez aparece o número 12. 12 anos. Alguém que tinha para exercer tantas coisas pela vida, ainda não tinha começado a viver nada na presença do Senhor, porque somente aos 12 anos, tanto a mulher como o homem, na cultura judaica, eles começavam a desempenhar um papel na sociedade. Aquela menina, todos os planos espirituais de Deus para a vida dela não tinha começado, ela tinha morrido. E aos 12 anos, uma palavra do Senhor de autoridade disse: a sua filha não está morta, ela somente dorme. E o Senhor, através da sua palavra, rompe um ciclo na vida daquela menina e ressuscita aquilo que estava morto. Eu quero te dizer uma coisa: existem ciclos para ser rompidos nessa campanha, e o Senhor irá ressuscitar coisas na sua vida que está morta. Essa depressão que tem te paralisado, esse teu casamento que é uma infelicidade, esse teu trabalho que não desenvolve, eu estou te lhe dizendo, porque a sua palavra, ela está garantindo. E antes de qualquer revelação dos 12, mesmo depois de eu voltar aqui de viagem, o Senhor confirmou de tantas formas essa campanha, usando pessoas, através de louvor, ou através mesmo de conversa. O Senhor falava comigo e falava a palavra, rompendo os ciclos, derrubando muralhas, de pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Então eu dizia para o Senhor, em relação a essa campanha, eu quero dizer para você: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu tenho a certeza que Ele irá fazer na sua vida. Porque se o Senhor confirma, quem somos nós para dizer não? Somente nós podemos paralisar aquilo que Deus tem para nossas vidas. E mais a outra palavra que o Senhor me mostrava naquela noite, já em Assunção, no hotel, Ele me dizia: olha a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqueles seus discípulos descrédulos olhavam para aquela multidão que seguia Jesus, e já era noite, longe, muito longe de qualquer restaurante, de qualquer lugar comercial. A fome começava a bater naquelas pessoas que seguiam a Jesus. Então aqueles discípulos chegam para o Senhor e diziam: Senhor, despede essas pessoas, manda-las embora.
elas estão longe de casa e aqui não tem o que comer. E o que o Senhor disse para eles? Vocês irão alimentá-los. Então o Senhor na sequência pergunta: o que é que vocês têm? E vem o menino e disse: nós só temos alguns pãezinhos e alguns peixes. O Senhor diz: traz aqui isso que vocês têm. O Senhor ora e diz: deem vocês de comer para esses povos, para essas pessoas, os seus discípulos. E a palavra vai dizer, e isso é muito tremendo, que eles deram de comer para todos, todos se saciaram e sobraram 12 cestos cheios de pão. Eu creio que o Senhor já está ministrando no teu coração, porque a fartura para esse ano não é um ano de escassez, há um ano de fartura para sobrar na sua vida. E a última delas, e para mim a mais poderosa, porque eu sou um homem que almeja o céu, eu sou um homem que creio no céu. O último capítulo, eu digo o último porque só foi dividido quando foi feita a Bíblia, mas o capítulo 21 do livro de Apocalipse, ele não tem uma subdivisão com o 22, que é o último. E no capítulo 21, no verso número 10 a seguir, eu quero ler para você, preste atenção. O subtítulo diz: a Nova Jerusalém. A palavra diz assim: e levantou-me em espírito em um grande monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como de cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro com 12 portas. Nas portas tinham 12 anjos, os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12, escute isso, das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha a cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era do tamanho da sua largura, e mediu a cidade com a cana 12.000 estádios. As 12 tribos, elas estão ligadas aos 12 apóstolos. O passado de Deus e o Antigo Testamento é ligado ao presente, por aquilo que será unido um dia no céu, chamada Nova Jerusalém. E o Senhor dizia no meu coração: diga para a igreja que nos 12 discípulos é a nova igreja, que existe uma esperança, e o nome de cada um está marcado daqueles que terão a salvação para entrar no reino dos céus. A salvação para a igreja. Coloque uma coisa no seu coração, meu irmão. Você está começando esse ano de 2026 com uma campanha. Estabeleça um propósito espiritual na sua vida, porque haverá um dia em que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles para o mar. Aleluia. A salvação para aquele que crê no nome do Senhor. O número 12 apareceu de tantas maneiras, e depois daquele dia eu disse: Senhor, quem sou eu? Eu não sei o que o Senhor irá fazer, como eu já disse, mas eu sei que o Senhor fará algo grande. E eu digo exatamente das minhas palavras da pastora
Irmãos, o Senhor já está fazendo. Eu tenho vivido essa palavra, Christian, desde que eu saí daqui de viagem, todos os dias. O Senhor falava comigo através desse momento que começa hoje. Eu falo para vocês que talvez eu nunca, pastor Carlos, estive tão ansioso para começar um ano como esse ano. Eu acho que eu não tive tão ansioso para fazer o primeiro culto como esse. O que eu quero dizer para você, eu disse aqui para o pastor Américo, eu não sei o que aconteceu comigo, mas desde que eu entrei naquele carro, naquela quinta-feira, não foi quarta, peço desculpa para os irmãos, mas na quinta-feira que eu saí do meu escritório para Assunção, algo diferente acontecia dentro de mim. Eu sinto uma energia tão diferente, porque eu sei que isso só pode vir do céu. E eu sei que na minha vida o Senhor já está fazendo, e eu quero que o Senhor Ele faça na sua também, e Ele irá fazer nesses 12 dias. São 12 cultos, são 12 momentos de adoração. Isso aqui não é somente uma campanha de oração, são 12 cultos que você virá para adorar ao nome dEle, porque enquanto você adora o nome dEle, o Senhor derrama do céu a sua graça e a força do seu Espírito sobre a sua vida. E em alguma área Ele irá trabalhar através do poder da sua palavra. E a primeira palavra que Ele disse a mim é o que eu queria passar para vocês, de forma muito simples, porque já se passaram 30 minutos. Muito rápido passa o culto. Alguém quer ouvir mais um pouquinho? Amém? Vamos lá então? Olha o que diz a palavra que nós lemos. Eu queria destacar aqui bem rápido somente algumas poucas partes. Porque quando o Senhor falava de estabelecer e falava dessas 12 pedras, ela fala de estabelecimento, de marcar um território. Vocês percebem que o povo de Israel, antecedendo essa passagem, passou quanto? 40 anos no deserto. Aqueles que estudam a palavra sabem que aquele percurso da saída do Egito para entrar na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para quem? Para os seus filhos, através da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Falava que a bênção de Deus, a terra que manaria leite e mel, ela seria um local de alegria, de colheita, de bênção, não somente para aqueles que entrariam, mas para todas as gerações. Gênesis 12 fala que todos aqueles que estiveram nas bênçãos de Abraão serão também abençoados. Ele fala de uma bênção geracional. A bênção não é somente para aqueles que tomassem posse da terra, mas também a herança era para os seus filhos. Entenda uma coisa, que o que Deus tem para mim e para você é uma terra prometida. Essa terra que nós habitamos, em que nós vivemos, aqui em Foz do Iguaçu, se tem alguém aqui que nos visita, ou se tem alguém aqui que nos assiste pela internet, e é de outra cidade, essa cidade que Deus te colocou, é uma terra abençoada para você e para a sua família. E você percebe que quando Josué, ele chega à beira do Jordão, a terra prometida estava na mão do inimigo. Eram os amorreus, era todos esses cananeus. E quando os espias, que ele tinha sido um espia, ele vai olhar a terra, ele via aquela cidade muito fortificada. As muralhas de Jericó eram gigantescas. Os homens que habitavam lá eram muito fortes. Então quando ele chega na beira do Jordão, que era essa passagem, e naquele momento Moisés já não estava com ele, vocês sabem da história. Moisés tinha morrido, Josué era o homem mais próximo de Moisés. Então ele sabia que toda a autoridade delegada, porque ele tinha visto através da vida de Moisés milagres acontecerem, e de repente o seu pastor, o seu mentor, o seu instrutor, o seu profeta, aquele homem que dava toda a direção para a vida dele, de repente morre. No momento mais importante da conquista, morre. Josué está
à beira do Jordão, com medo. Ele dizia: eu não sou capaz de conquistar isso. Moisés olha e diz: eu sei o que eu vou enfrentar. O medo toma conta do coração de Moisés. Por isso, quando você olha o primeiro capítulo, o que o Senhor diz é tremendo. Olha o que ele diz. Ele fala assim para Josué, no verso 4: desde o deserto, preste atenção, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar, até o poente do sol, será vosso. O que o Senhor estava dizendo para ele: olha, está vendo essa terra que eu prometi? Ela é tua. Tudo que essa terra é para dar de bom, está na mão do inimigo, mas ela é tua. Você está me entendendo? Você tem gente entendendo aqui. Tudo isso que você vê é forte, é grande, mas você não tem desfrutado. Pelo contrário, você tem vivido ciclos e ciclos em um deserto. Josué olha para trás, entendendo que o que tinha trazido ele até ali tinha sido Deus, mas ele vivia no deserto. Deus estava com ele, mas ele não desfrutava. Ele via milagres, mas ele não gozava daquilo que Deus tinha para ele, para a sua família. Vivia dias e dias de ciclos e ciclos repetitivos de 40 anos. E a vida às vezes nossas é assim. Passa um ano, outro ano, outro ano, outro ano, e você vê os filhos de Belial desfrutarem de tantas coisas, e você olha: mas eu não tenho essa alegria. Os meus celeiros não são cheios como aqueles. Meu irmão, quero dizer uma coisa: aqui há algo poderoso, e por isso eu disse, aquelas 12 pedras, elas usaram 2 vezes uma palavra: separaram. Esses 12 dias de culto serão dias de separar o antes e o depois da tua vida. Só que isso dependeu de Deus? Não. A palavra Deus já tinha lançado sobre a vida de Josué. Dependia de Josué. O que eu quero te dizer, meu irmão, que a palavra de bênção sobre a sua vida, ela já foi gerada lá em Gênesis 12. Só falta você tomar posse do que Deus tem para a sua vida. A palavra, ela está. E você percebe no versículo de número 5 que diz assim: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. O mesmo Deus que está comigo, Ele está com você. Quando você vê um irmão que é abençoado, desfrutando das bênçãos do Senhor, você se coloca numa posição de medo às vezes, e parece que aquilo que você tem que conquistar é tão grande, que o medo toma conta do teu coração, e você diz: o gigante é muito grande, a muralha é muito grande, a terra é difícil de conquistar, eu não consigo conquistar. Nesse primeiro dia de campanha, eu quero orar contigo, para romper algo no teu coração, que é para arrancar o medo de enfrentar a terra que Deus tem para você. O problema é que pessoas não vivem ciclos novos, porque elas ficam paralisadas na mesmice. Então ela diz: eu vou viver algo novo no mundo espiritual esse ano. Esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou ao culto, esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou ler a palavra, esse ano. E passa um mês e ela volta ao mesmo ciclo. Porque na primeira gigante que aparece, na primeira muralha que aparece na frente dela, ela desiste. E aí você percebe algo aqui nessa palavra, porque o Senhor diz:
eu não te deixarei e eu não te desampararei. Meu irmão, você que está aqui nesse primeiro dia de campanha, entra nessa peleja. Eu não sei o que é que você precisa conquistar, eu não sei qual é o ciclo repetitivo da sua vida que você tem vivido, mas uma palavra eu tenho para você: o Senhor, Ele é contigo nessa peleja. A sua palavra nos garante o poder sobre esses 12 anos. Vocês já viram o que Deus pode fazer. O Senhor é contigo, eu estou lhe dizendo. A terra prometida está na mão do inimigo, mas ela é tua, vai conquistar. Então Josué, ele se enche de esperança, porque ele disse: o mesmo Senhor que estava com o ungido de Deus, Ele também é comigo. A unção de Deus não está com o pastor, não está com a pastora, não está com o profeta. A unção de Deus está com aqueles que se posicionam no lugar onde Deus quer. Deus dá uma ordem a Josué dele conquistar a terra. A ordem foi dada. Josué tomou posse, acreditou e disse: eu irei conseguir. E você pode. Irmão, ouça que eu digo, você pode. Deus é contigo. Eu não sei quais foram as suas metas desse ano de 2026, mas eu estou aqui para te dizer, pelo poder da palavra do Senhor, que Deus é contigo. Ele é contigo. E Ele diz mais: esforça-te. Você já ouviu quantas vezes isso? Tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a quem? Aos seus pais que lhe daria. Meu irmão, eu quero dizer algo aqui do céu para você, meu irmão, porque eu tomei posse disso para mim. A bênção de Deus, ela não é só minha. A bênção de Deus, ela também é para os meus filhos. Eu quero que a unção de Deus que está sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a da minha esposa, ela seja também para os meus filhos. Eu quero que aquilo que eu vivo financeiramente, ou os presentes que Deus já me deu, eu quero que o Vitor, que a Radassa e que meus filhos vivam aquilo que eu vivi, e ainda mais eu quero que eles ainda exerçam o plano de Deus de uma maneira ainda muito maior, porque a palavra está dizendo. Agora eu tenho que me esforçar, porque antes de qualquer coisa o Senhor disse e colocou uma vírgula: esforça-te, meu irmão. Não existe bênção sem suar. Não existe. A palavra de Deus é delegada, mas se eu não me esforçar, as coisas não acontecem. Então eu estou aqui para te deixar essa palavra no primeiro dia dessa campanha. Deus vai fazer, mas se esforça. Deus é contigo. Porque tu farás o povo herdar. Então somente esforce, tenha bom ânimo, para teres cuidado de fazer, aqui irmãos é uma palavra-chave, para fazer conforme toda a lei que o teu servo Moisés ordenou. No capítulo 4, tem algo muito poderoso que nós lemos. O Senhor disse: pegue 12 pedras, eu já estou finalizando. Pegue 12 pedras e coloque aonde? Nos ombros. Eu quero entender que a pedra não era pequena, porque para carregar uma pedra no ombro tem que ser grande. E ele disse: pega a pedra do meio do rio, aonde pisaram os sacerdotes. Ele não disse pega a pedra da margem do rio. Ele diz: passam adiante da arca e pegue a pedra do meio do rio. Isso aqui é muito poderoso, porque o meio do rio era onde o Jordão se abriu. Aonde estava a arca era a presença de Deus, pastor Valmir. Quando o Jordão se abre e a arca está no meio, Josué manda parar. Passa à frente, pega a pedra. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, e leva para outro lado e coloca no meio da congregação. Faz um memorial como um altar ou algo específico.
para que quando seus filhos vejam, você diga: olha, isso aconteceu por tal e tal coisa. Eu quero dizer algo para você que eu cheguei a anotar aqui, meu irmão. Isso aqui é muito tremendo, porque esse memorial e essas pedras, ela não é um monumento, ela não é algo para ser admirado. Essas pedras, essas 12 pedras colocadas do outro lado do rio, elas eram pedagógicas. Por que pedagógica, pastor? Isso aqui é muito tremendo, meu irmão. Porque o que o Senhor estava dizendo para eles era que cada pedra daquelas, e cada homem passou, um de cada tribo, 12 pedras, 12 homens, era para eles contarem o milagre que Deus fez. Por que o Senhor está dizendo que ela é pedagógica, pastor? Porque Ele estava dizendo que eles tinham que ensinar para os seus filhos aquilo que eles estavam vivendo na vida com o Senhor. Entenda uma coisa, uma pessoa e mandou tirar do meio do rio, porque era um sinal de milagre e da presença de Deus. Escuta, a palavra de Deus, ela é pedagógica, porque ela é uma aula escrita, de oratória e prática. O Senhor disse para Josué: não aparta da tua boca o livro dessa lei. Da mesma maneira Ele estava dizendo: olha, você pega a pedra desse memorial e ensina para os seus filhos o que ela significa. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite, que nós não podemos só viver a Bíblia, a palavra do Senhor, somente de boca, de conhecimento. O que o Senhor está dizendo é que ela tem que ser conhecimento e ela tem que ser prática. O que o Senhor está querendo dizer, e disse através dessas 12 pedras, que é o primeiro dia dessa campanha, que você tem que começar a praticar aquilo que você aprende na igreja. Você tem aprendido a palavra, você tem lido a palavra, mas você não tem exercido a palavra no mundo em que você vive. Então, esse memorial, acima de qualquer coisa, ele não era somente memorial, ele estava ensinando para o povo de Israel o que era viver com Deus, o que era ter um milagre com Deus, o que Deus tinha feito ao longo da história daquelas pessoas para entrarem na terra prometida. E aquele memorial, aquele monumento feito com as 12 pedras, ele era um estabelecimento do governo de Deus, porque ele estava dizendo: foi Deus, através de um grande milagre, que executou, porque eu não estou tomando posse desse lugar. Entenda uma coisa, meu irmão, você vai tomar posse, só que a pergunta é: quando o povo de Israel entrou na terra prometida, a terra, eu já disse, estava na mão dos inimigos. O governo da terra prometida, que era do povo de Israel, estava na mão dos inimigos. Quem é que governava a terra? O inimigo. A pergunta é: quem é que tem governado a tua casa? Para mim finalizar esse primeiro dia, quem é que tem governado a sua vida? A terra prometida está aí, mas quem é que tem dominado ela? Tem pessoas que vivem ciclos repetitivos de brigas no lar, mas não são capazes de quebrar o orgulho e pedir perdão, e o governo do inimigo está dentro dele. Não consegue viver o plano de Deus e a terra prometida, porque não é Ele e não é Deus que tem governado a sua terra. O que nós temos que fazer, é uma grande verdade, é que se eu quero tomar posse, eu não tenho que apartar, eu não tenho que deixar longe a sua palavra da minha vida. Então, simples e objetivo: quer tomar posse? Há uma palavra sobre a sua vida. Quer exercer o que Deus tem? Ele já te disse que Ele é contigo, mas vive o que prega. O que aquele memorial significava era a história daqueles que pisaram o meio do Jordão.
Só vive milagre quem está na presença plena de Deus. Só existe milagre de Deus quem está obedecendo a ordem divina de Deus. Só a conquista quando Deus está no meio. Nesse primeiro dia de campanha, eu quero te deixar o primeiro recado do Senhor para você conquistar tudo o que Deus tem para o ano de 2026. Vive o que você pregue. Viva o que você aprende na palavra. Não venha no culto, ouça a palavra, aí a palavra fala para você assim: para com a pornografia. A palavra diz: peça perdão. A palavra diz: pare de mentir. A palavra diz: seja mais honesto. A palavra diz: seja mais verdadeiro. Tudo são coisas que estão na sua palavra e nós sabemos. Aí nós fazemos as coisas totalmente diferentes, caímos nos mesmos erros, repetimos os mesmos ciclos, temos as mesmas derrotas. A culpa é minha? Não. A culpa é do Senhor? Melhor dizendo, não, a culpa é minha, porque eu não estou sendo obediente à palavra do Senhor. Mas no nome de Jesus, ao final dessa campanha, esse ciclo e esse demônio que tem governado a tua vida, que tem te derrubado, que tem te derrotado, que tem pisado em cima de você, ele vai ser derrotado. Esse demônio do vício, da depressão, da opressão, da falência, da falta de força, da enfermidade que tem governado a tua vida, ele vai cair por terra, porque hoje a palavra do Senhor, ela vai começar a exercer um poder dentro de você. Eu creio no poder dessas 12 pedras aqui simbolizadas nesse primeiro dia, que você vai carregar no ombro a tua história com Deus. Você já não vai viver de ouvir histórias do Senhor, porque o que achei tão fantástico, que o Senhor estava dizendo para aquelas 12 tribos, era dizendo: você passou por dentro do mar Jordão, você pisou com os seus pés em um milagre. Irmãos, o que eu mais quero é que você viva milagres e você tenha história para contar para os teus filhos, assim como essa palavra diz, do que você viveu com Deus, do que Deus fez através da tua vida, das coisas que você viu diante de Deus. Não existe nada mais poderoso. Para finalizar, meu irmão, eu estava me lembrando hoje que a pastora, e eu nem disse a ela, mas quando nós tocamos num assunto, a gente lembrou de uma situação, de um grande milagre que Deus fez. E eu lembrei disso aqui, amor, porque isso é um memorial, é uma pedra de Deus, que você carrega e ninguém tira de você. E queira bem ou não, contamos para os nossos filhos, assim como está aqui nessa palavra. Não me lembro em que ano, lá na igreja, ainda no centro, meu primo, eu tenho uma tia que eu amo demais, toda a nossa família ama, ela é uma mulher muito guerreira, e o filho dela, não sei que idade que ele tinha, acho uns 23 anos, o Mateus, naqueles dias, ele estava andando de moto, e foi atropelado. Talvez alguns irmãos aqui das antigas, talvez lembrem disso. Passou em cima do corpo dele, pastor Homérico, e ela me ligou, era num domingo de culto, e ela falou assim: Jefferson, levanta um clamor na igreja pelo Mateus. Me ligou chorando, porque é muito difícil, a caminhonete passou em cima do peito dele e destruiu praticamente todos os seus órgãos internos. Ele está na UTI, e nós levantamos um clamor naquele dia. Não sei se vocês lembram, alguém estava aqui lembra disso? Lembra disso, pastor Sérgio? Nós levantamos um clamor, e no outro dia, irmãos, ela me liga. Escuta isso aqui, Jefferson, uma loucura. Ela me liga e fala assim: Jefferson, ela me chama de Jefinho, né, na família. Jefinho,
quem que é aquele pastor que você mandou lá no hospital? Quem que é aquele homem? Eu falei, eu não mandei ninguém. Sim, ele chegou lá. Ele chegou, nós estávamos, porque o Mateus estava na UTI. Ele chegou e falou assim: você é a mãe do Mateus? Pastor Jefferson lá de Foz do Iguaçu mandou vir aqui. Aí disse que ele era um homem muito sereno. Disse que quando ele chegou lá, viu uma calma muito grande. Ele falou, eu quero fazer uma oração aqui com vocês. Porque não podia entrar, como era tão grave a questão do Mateus, ninguém podia entrar na UTI. E disse que ele pegou na mão, fez uma oração e foi embora. Diz que no outro dia, irmãos, porque meu primo estava já com os dias assim, estavam esperando somente chegar a morte. Irmãos, o Mateus hoje é são, não tem nada. A partir do outro dia ele começou a melhorar, e disse que era um homem que ela nunca viu, mas eu sei que tinha sido o anjo do Senhor, que tinha sido enviado através do clamor da igreja, uma pedra, uma história para contar para os seus filhos, de algo que você viveu com Deus. Ei, meu irmão, o Senhor continua fazendo milagre. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, e o mesmo Deus que curou Mateus, hoje Ele está aqui no primeiro dia dessa campanha para guerrear por você. Ei, aleluia! Se coloca de pé para guerrear comigo. Ei, você vai ter história para contar. Você vai carregar pedra no ombro. Ei, meu irmão, a pedra é pesada, mas você vai tirar do fundo do poço, do deserto. Esse ciclo de derrota, de deserto, ele vai terminar na sua vida. Esse demônio que tem te derrubado todo dia, que você não consegue se afirmar na presença de Deus. Ei, meu irmão, os dias deles estão contados, porque existem 12 legiões de anjos que só estão esperando uma ordem do Senhor. Somente uma ordem dele. E eu sei que o Senhor fará. Por isso eu digo, meu irmão, eu não sei como, mas eu sei que Deus vai fazer. Porque isso aqui não é uma campanha. Aqui nós estamos, sabe o que? Fazendo o que aqui, Pascoal? Nós estamos queimando incenso no altar. Nós estamos aqui, primeiro, para obedecer a sua palavra. Essa é a primeira chave para você, meu irmão. A primeira chave dessa campanha. Quer conquistar? A palavra está sobre você. Somente se ponha no plumo de Deus. Se coloca no plumo de Deus, que Deus vai fazer. Meu irmão, mais. Falei para a pastora hoje à tarde. Tomei meu último cafezinho. Lavei minha cuia de chimarrão. Lavei minha garrafa e coloquei no armário. E falei, Deus, eu só volto a tomar café e chimarrão depois dessa campanha. Até lá, água. Eu não sei qual é o propósito que você vai fazer de jejum para o Senhor, mas não tem como você entrar numa grande batalha desarmado, desprotegido. Eu estou convocando a igreja. Quer milagre? Jejue. Antes de você dormir hoje, faça um propósito com o Senhor. O Senhor vai falar no teu coração qual é o jejum que você vai fazer. Abra mão de algo. Abra mão de algo da terra para conquistar o céu. Vale a pena, porque existe 12 portas. Existe 12 portas em Jerusalém que nos esperam. Vale a pena se desgastar pelo Senhor. Coloca a sua mão no seu coração. Eu sei que o Senhor falou contigo. Eu vou te dar um pequeno tempo. E assim como a pastora disse, anote.
Porque talvez no final dessa campanha vai ter coisas que você não vai lembrar do que o Senhor vai falar contigo, que Ele vai começar a te cobrar algumas coisas. O Senhor vai começar a cobrar algumas renúncias de você. Pode ter certeza, já está cobrando, já está falando no teu coração. Renuncia. E o Senhor também vai te mostrar ciclos da tua vida que estão se repetindo ano e tras ano. E é esse o ciclo que você vai ter que colocar no propósito. E o Senhor vai fazer. Só depende de Josué. Só dependeu de Josué. Não tenha medo. O Senhor já te disse, não tenha medo. Aí você diz, mas eu não consigo, é gigante. Não, para o Senhor nada é impossível. Tudo é impossível para o Senhor. O impossível do Mateus. Hoje o menino faz tudo, trabalha, não tem nenhuma sequela, meu irmão. De ter todos os órgãos internos perfurados, não tem nenhuma sequela. Deus faz milagres. Vamos. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Porque a primeira área aonde o Senhor tem que quebrar hoje é a mente derrotada. Mente derrotada. Pessoas que não têm força para lutar, que deixaram de acreditar em si mesmo. Pai, no nome de Jesus agora, nós colocamos, Senhor, nossas mãos sobre a nossa cabeça. E nós declaramos que todos os principados, todas as potestades que têm colocado medo em nossos corações, que têm feito com que nós repetimos ciclos, que não tenhamos força para seguir, para continuar, nessa noite Ele perde as suas forças. Derrama o fogo e a energia do Teu Espírito Santo sobre todos que estão aqui nesse lugar, e eles sairão aqui desse lugar, bem como, Senhor, aqueles que estão me ouvindo pela rádio, pela televisão, pela transmissão, Senhor, que eles possam agora serem fortalecidos pelo poder da Tua Palavra. Pai, que a Tua Palavra seja viva, que a Tua Palavra, ela exerça um poder de autoridade na vida dos Seus filhos, que nenhum demônio arranque a palavra do
coração deles, Pai, quando o inimigo estiver para afrontá-los, quando o prato estiver preparado, quando o diabo estiver por derrubá-los, o Senhor faça a tua palavra trazer força para eles, assim como foi na vida de Josué, a obediência. Pai, nós exercemos obediência nessa noite. A tua palavra é uma palavra de obediência nessa noite. E Pai, os principados, as potestades, elas cairão nessa noite, no nome de Jesus. É poderoso teu nome, a vida destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Diga isso: eu recebo. O céu não ouviu. Diga: eu recebo essa palavra para mudar o rumo do meu ano de 2026. Eu recebo essa palavra de autoridade para que eu possa romper ciclos nesse ano de 2026. Eu recebo essa palavra de autoridade e força para derrubar as muralhas que se apresentarem na minha frente, no nome de Jesus. Agora, se você acredita nessa palavra, irmãos, quase louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem é que está feliz com essa palavra em nome de Jesus? Quem é que vai fazer essa campanha aqui em nome de Jesus? 12 cultos de adoração, esse só foi o primeiro. Eu tenho certeza que todos eles serão assim. E será assim, irmãos: louvor, palavra, clamor e oferta, porque é culto de adoração ao Senhor. E o Senhor vai nos direcionar. Queridos, nós vamos encurtar um pouco o culto hoje. Nós também temos a Santa Ceia. A gente sempre faz apresentações de crianças, de novos membros. Então